Fala, meu povo, tudo bom? Gente, me diz aí, você já trabalhou com resina epóxi? Você já teve uma experiência com resina epóxi? Já fez alguma coisa? Olha, o grande terror de quem faz ou quem quer trabalhar com resina epóxi é, sem dúvida alguma, as bolhas. Todo mundo tem medo de bolha, que tem bolha na peça, porque em alguns casos, por causa de algumas bolhas na superfície, você precisa ou lixar tudo ou mesmo resinar de novo. Infelizmente é isso. Existem algumas alternativas. Para quem está fazendo umas peças um pouco maiores, você tem um maçarico, você pode utilizar. Pessoalmente eu gosto muito. Dependendo da situação, o quebra-bolhas é a melhor alternativa, chega melhor, ser melhor do que o maçarico, então tem que equilibrar e a experiência vai te dizer. Mas e quem faz peças muito pequenas? O que faz? Se você joga o quebra-bolha, pode bagunçar toda a superfície, até alterar, dependendo da quantidade. Eu tenho amigas aqui que trabalham com 10 gramas de resina, 15 gramas de resina, 50 gramas de resina. É pouquíssima resina por vez. E não dá para você usar fogo, porque você tem um molde de silicone, não dá para você utilizar um quebra-bolhas, porque pode alterar a estrutura da resina. Então o que faz nessa hora? Bom, aí tem uma solução que a Redilize desenvolveu em parceria com Edgar Moraes. Olha só que coisa legal. É literalmente uma panelinha de pressão. Isso aqui, gente, é para trabalhar com pecinhas pequenas. Adilson, essa aí é aquela panela de vácuo? Não, essa não é panela de vácuo, porque de vácuo você coloca uma bomba aqui de vácuo, tipo aquela que o pessoal que instala ar-condicionado utiliza, que vai extrair todo o ar daqui de dentro. Essa você injeta ar aqui dentro, formando pressão que vão estourar todas as bolhas. Bom, eu estou com uma aqui para testar, justamente porque algumas amigas aqui da região estavam comentando comigo sobre essa história. Elas fazem peças muito delicadas, peças para as mães, e são peças que não pode errar. Por mais que sejam peças muito pequenas, como pingentes, pecinhas para decoração, brincos, enfim, não pode errar, porque ali dentro vai ter um dentinho de leite de uma criança, vai ter a primeira mechinha de cabelo, tem muito apelo emocional. Então, eu decidi testar, porque assim como elas, tem muitos artesãos, muitas artesãs que precisam de uma solução assim. Bora lá, vamos testar essa super panelinha de pressão. E para a coisa ficar interessante, eu vou utilizar uma resina de baixa espessura, que é uma resina que elas normalmente usam, com muita transparência, que é a 4008. Que é uma resina de muita transparência, com proteção UV, mas que é uma resina de baixa espessura e que tem uma viscosidade até um pouco elevada, e então, de certa forma, ajuda a criar bolhas. Vamos lá, eu vou fazer testes extremos com madeira e uma pinha para a gente poder avaliar isso aí. São materiais que normalmente já geram muitas bolhas. Vamos lá, vamos fazer um teste então. A resina 4008, você tem uma proporção de 100 gramas de resina para 43 gramas de endurecedor. Tem que seguir isso aqui à risca, tá bom? Eu acabei preparando até um pouco mais de resina para evitar que eu possa errar na mão aqui. Bom, nessa primeira parte eu vou utilizar alguns pedaços de madeira, no caso estou usando IP, e esse é um molde plástico, tá, gente? Sempre tem que usar um molde plástico ou de silicone, porque a resina gruda em tudo, exceto em plástico silicone. Nesse caso, eu não selei a madeira para realmente a gente testar todo o potencial da panela. Olha, essa panelinha você encontra lá na loja da Redilize, eu vou deixar um link aí embaixo na descrição para você, hein? O fechamento da panela é como qualquer panelinha de pressão, e dá uma olhada que ela tem uma marca até onde você deve colocar a pressão. Não se preocupe com aquilo que está marcando na sua bomba não tem um namômetro, não esquenta. Segue e vai até a marquinha que ela tem ali no visor.
Agora é deixar a resina curar como ela faria ao ar livre. Se você quiser saber o ponto certo da resina, deixa um pouquinho de resina no copo, porque ali vai te mostrar quando é que ela está pronta para você poder tirar da pressão. Nesse primeiro teste eu gastei aproximadamente 50 gramas de resina, tá bom? Agora vamos para o teste da pinha. Olha, nesse caso, a gente tem que colar a pinha no fundo da peça, porque senão não adianta. Cola quente é a melhor opção. Ela vai flutuar se você não colar. Entenda bem isso, tá bom? Bom, nesse caso eu acabei gastando até mais resina do que eu previa. No total, eu gastei aproximadamente uns 200 gramas, 210 gramas de resina ao todo aí. Foi bem mais resina do que eu esperava, confesso para você. E para evitar qualquer problema, que eu fiquei realmente temendo que acontecesse alguma coisa, eu decidi colocar um plástico no fundo da panela, porque se acontecer de derramar porque ela ferveu muito ou porque aqueceu e quebrou o pote, eu não estrago a minha panelinha, tá bom? Então esse é um teste que eu até recomendo que você nem faça em casa. Olha, apesar de eu ficar bem tentado, eu não vou colocar mais pressão do que o determinado. Eu vou colocar exatamente na marca e vamos ver o que acontece. Bom, nessa daqui já deu bastante bolha, não conseguiu segurar, porque também eu estava com uma resina de baixa espessura, numa peça muito grossa, então tem muito mais resina aqui do que suportaria. E eu acredito que se não fosse pela panelinha, nós não teríamos sequer essas áreas aqui limpas, que ainda vou conseguir aproveitar. Acredito que sem a panelinha estaria completamente cheio de bolhas, como está aqui assim. Bom, rápidas conclusões aqui. A panelinha funciona? Funciona super bem, porém ela não corrige erros técnicos lá na base. Vou explicar para vocês aqui melhor. Nesse caso aqui, mesmo eu utilizando madeira crua, sem selar, não deu bolha, ficou super legal, super de boa, tranquilo, ainda puxando numa espessura um pouquinho maior do que deveria, mas em relação ao volume e espessura deu ok. Aqui eu forcei muito a barra, eu coloquei aqui, digamos, 5 vezes mais resina do que eu deveria ter colocado. Por quê? A resina 4008 é uma resina de baixa espessura. Eu deveria ter usado aqui, de repente, uma resina 8000 para poder ter uma resina de alta espessura, ou então ter colocado uma 4230, uma resina também de alta espessura. Por quê? Porque aí eu facilito o processo. Nesse caso, é uma resina que, devido ao volume, ela ferveu ali dentro, mas mesmo assim, ok. E a gente ainda teve que, segurou um tanto aqui, retirou um bocado da bolha, segurou, mas não deu conta de segurar tudo e não daria mesmo. Isso aqui eu queria testar o extremo dessa panelinha para ver se realmente, mesmo a gente forçando a barra, isso se daria conta. Não, e não dá conta. Então, entenda bem, se você vai fazer um bloco um pouquinho maior, com um pouco mais de espessura, altura, resina de alta espessura para você poder trabalhar com ela adequadamente. Vai fazer com uma peça mais fina? Tudo bem, uma resina de baixa espessura. Então, é o mesmo princípio sem a panelinha, ok? Segue os mesmos princípios de trabalho, espessura e tudo mais. E aí a panela vai fazer o quê? Vai fazer o seu trabalho de segurar a produção de bolhas. Como que essa panela funciona? Você colocou pressão, ela vai apertar a bolha para que a bolha estoure. É isso que ela faz. Show? Ela não chupa a bolha, ela esmaga a bolha e estoura. Sacou? Então é isso, ela não vai
retirar a bolha, vai simplesmente estourar. Se tem muita bolha, não vai dar conta de estourar. Fechou? Entendeu o processo? Mas é isso. E no mais, ó, link aqui embaixo lá para a Redilize. Vale super a pena aí para você que é artesão ou artesã, que faz peças pequenas, pingentes, biojoias, super indico. Valeu, é isso. Um abração, fui!